Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos. É com muita alegria que nós estamos de volta neste dia para poder falar ao seu coração ou trazer ao seu coração a revelação da palavra de Deus com a finalidade, com o propósito de firmar você nas Escrituras Sagradas, firmar sua família, trazer um bom fundamento para que você, sua família, vivam o melhor de Deus. A nossa experiência com o Espírito Santo, ela está condicionada à revelação bíblica, porque existem instruções e existem informações bíblicas que nos levam a uma experiência com o Espírito Santo. E isto é muito importante, porque a nossa salvação, ela resulta dessa experiência com Ele. E é isto que nós vamos ver hoje, que colocamos como tema, chamados à liberdade. Então, o nosso objetivo em trazer esse tema para você hoje é para que esta revelação lhes forneça o entendimento sobre a diferença entre ter o direito de escolher e ser livre para viver aquilo que Deus tem para nós. O texto que nós vamos utilizar hoje está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 3. É o texto áureo desta palavra de hoje. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então há um chamado divino para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas, a Bíblia diz, ao invés disso, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então veja, existem algumas coisas que estão implícitas aqui que nós precisamos entender com o auxílio de outros textos bíblicos para nós podermos nos situar, de fato, aonde nós estamos relativos à palavra de Deus. Então veja, o contexto de vida atual é esse. As pessoas, em geral, falam da liberdade de escolha para se fazer coisas que elas desejam para suas próprias vidas. Agora, será que esta escolha, veja bem, será que esta escolha ou escolhas, essa liberdade de escolher, realmente ela existe? Seria isso que as pessoas dizem ser livre-arbítrio para nós escolhermos o que nós queremos? Ou as pessoas poderiam estar debaixo de um engano produzido pelo pecado e estão presas, escravizadas e escolhem as coisas que devem fazer porque por trás delas existe uma força que as engana. Então veja, minha escolha não é uma escolha própria, ela está condicionada ao engano, logo tem um domínio ali por trás. Nosso tema não é falar sobre livre-arbítrio, ou seja, se existe livre-arbítrio ou não existe livre-arbítrio. Isso não é o tema que nós queremos falar, mas precisamos trazer
esse assunto à luz por causa do entendimento que nós queremos descobrir na palavra de Deus hoje. Então, a verdadeira liberdade permite a pessoa, de fato, escolher pelo que é certo ou errado, sem estar no jugo da escravidão do pecado. É verdade, a palavra de Deus está dizendo isso. Ela pode escolher, de fato, servir ou não servir a Deus. E eu espero que, através desta meditação sucinta na palavra de Deus, nós possamos compreender que a nossa liberdade foi dada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a partir disto, nós começaremos a explorar, ou seja, a discernir melhor o que as Escrituras estão falando no texto sagrado. Então, muito se fala de livre-arbítrio. É um tema muito profundo e muito polêmico, muito polêmico. Há defensores de ambos os lados. Talvez nós nunca vamos chegar a uma definição concreta, vamos chegar a uma resposta concreta, porque se entende como livre-arbítrio o direito de escolher o que uma pessoa quer. Eu pergunto para você, uma pessoa viciada em qualquer coisa, ela está fazendo aquilo porque ela deseja fazer aquilo ou porque ela está escravizada pelo vício daquilo? Porque se ela deseja, ela pode parar a qualquer momento. Mas se ela não pode parar, é porque existe escravidão daquilo que ela está fazendo. Outro exemplo, uma pessoa está com depressão. Ela está com depressão porque ela deseja depressão, ou ela está em depressão porque a depressão a dominou e ela não tem como escapar disso. Ela quer sair, mas não pode. Então, isto é livre escolha? Não, não é, mas está ali. Então, esta questão ela é muito discutível, muito sensível, muito complexa. Então, veja, a palavra de Deus diz que todos, toda a humanidade estava debaixo do pecado. Ou seja, escravos. A Bíblia diz que a morte reinou até Moisés. Se ela reinou, é porque todos os homens faziam o que ela queria. Logo, isso é escravidão. Eu não posso exercer livre-arbítrio sendo escravo. Então, veja, existem muitas escolhas no mundo. Então, nesse aspecto, se diz, não, eu posso escolher trabalhar ou não trabalhar, eu posso escolher tomar um banho ou não tomar um banho. Então, isso é tido como o livre-arbítrio. Mas essas escolhas são baseadas em entendimentos. Então, uma pessoa que entende que a sua saúde melhora por sua higiene, ele vai ser higiênico. Porém, se uma pessoa entende que isso não tem nada a ver, ele vai escolher não tomar banho, ele vai escolher não limpar as coisas, não lavar as mãos, e isso é o direito dele. Então, veja, de alguma maneira nós estamos condicionados a uma outra coisa. Por isso que é muito importante nós entendermos o que a palavra de Deus diz. E o que ela diz é que todos nós estávamos encerrados debaixo do pecado, debaixo da escravidão do pecado. Então, se éramos escravos, não éramos livres. Se não éramos livres, nós não podemos exercer livre-arbítrio. O escravo não pode dizer, eu quero sair hoje, e chegar no patrão dele e dizer, eu quero sair. Ele não vai permitir. Então, ele não tem livre escolha. Um escravo não pode chegar lá e dizer, eu prefiro não trabalhar hoje, eu estou cansado. Não. No entanto, nós temos que entender que toda a sociedade de hoje está sendo ameaçada pela perda da sua liberdade.
Ou seja, o exercício de você fazer as coisas como você deseja. Então nós temos que ter muito cuidado, porque existe uma liberdade verdadeira, uma liberdade que foi produzida em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é isso que nós vamos estar vendo nos textos sagrados de hoje. Para isso nós precisamos entender o conceito de liberdade. Então eu quero trazer esse conceito da palavra de Deus na sua palavra original grega, que significa eleuteria. Então veja, eleuteria, que significa liberdade para fazer ou emitir coisas que não estão relacionadas com a salvação. Esse é um significado disso. Então, como por exemplo, eu vou à escola ou não vou à escola, eu vou comer, eu não vou comer. Então eu tenho essa liberdade. Porém, isto está sendo ameaçado nos tempos de hoje. Por quê? Porque nós vemos que a iniquidade está dominando o mundo. E conforme a iniquidade domina o mundo, ela quer trazer de volta aquilo que ela tinha lá atrás. E tirar de nós a liberdade que nós precisamos e desejamos para uma vida satisfatória. Então veja lá, a segunda significado é liberdade imaginária. Ou seja, licenciosidade, liberdade para fazer o que se quer. Então veja, a verdadeira liberdade, eu gosto desse texto aqui porque nós vamos utilizar isso aqui mais tarde. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos. Preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. A verdadeira liberdade, ou seja, se temos liberdade plena e verdadeira, ela consiste em viver como devemos e não como queremos. Por quê? Porque existe uma liberdade verdadeira que está expressa em Gálatas capítulo 5, versículo 1, porque esta é a revelação de Deus. Por isso eu disse para você, você vai ter experiência com o Espírito Santo conforme a revelação divina. E ele está dizendo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então veja, se eu tenho Cristo, eu estou livre. Eu estou livre do pecado, eu estou livre da lei que me condicionava ao pecado. Então a Bíblia diz, permanecei, pois, firmes e não submetais de novo ao jugo de escravidão. Então é muito importante entender o seguinte, eu estou livre de fato, eu não sou mais escravo do pecado, mas existe uma coisa muito importante a ser entendida aqui, a liberdade versus a libertinagem. E as pessoas confundem essas duas coisas. Então elas preferem dar evasão aos seus desejos carnais, a serem o que elas acham que deve ser, simplesmente porque ela diz, eu sou livre e o nosso direito de liberdade diz que eu posso ser o que eu quero ser, eu posso fazer o que eu quero fazer, no momento que eu quero fazer, ninguém pode me conter. Então isso é libertinagem. E aí nós vemos os absurdos que estão acontecendo e as coisas tão feias que nós observamos. Então é comum se achar que a escolha de se viver tudo que se imagina seja parte da nossa escolha humana. A libertinagem é viver os extremos que ofendem a revelação e a santidade da palavra de Deus. Então a questão é, como eu posso afirmar que o homem tem livre escolha quando a palavra de Deus diz que todos estão sob a maldição da lei ou escravos do pecado? Quem é que está com a verdade? O que eu entendo ser ou o que a palavra de Deus revela ser? Então, a ênfase no último significado daquilo que nós acabamos de apresentar para você, ou seja, do conceito de liberdade, diz então
que a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos. Por quê? Porque quando nós estamos livres para viver os preceitos de Deus e estamos firmes vivendo a palavra dele, eu estou permanecendo na palavra e a palavra permanecendo em mim, então a palavra de Deus diz que eu posso pedir a Deus o que eu quiser e o Senhor Deus me responderá. Então veja, esta verdade divina abre a porta do céu para que bênçãos cheguem à minha casa, cheguem ao meu trabalho, cheguem na minha vida. Por quê? Porque Deus é fiel em toda a sua palavra. Então, ele vai derramar sua bênção, ele vai responder. Mas para isso, nós precisamos ser livres da força do pecado para estar permanentes na visão bíblica e obedientes à palavra de Deus. Então, a palavra do Senhor nos mostra uma coisa, que existem duas forças operantes em nosso ser. Uma vem do meu íntimo, o Espírito Santo, e a outra vem da minha carne. Então, a Bíblia diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, se isso está sendo revelado, é porque outrora éramos escravos. Não tínhamos escolha. Então, a liberdade nos coloca diante de uma escolha. E essa escolha é: a quem vou servir? Eu tenho a liberdade para fazer ou omitir coisas que não estão relacionadas à salvação. Coisas do dia a dia, coisas com as quais eu convivo e que podem ou não interromper o fluir da comunhão com o Espírito Santo. Então, duas fontes estão em operação. O Espírito Santo, que nos revela os mistérios de Deus e produz vida. E a carne, que nos escraviza através dos seus sentimentos ou sua epitomia e nos prende aos rudimentos deste mundo, seja eles qualquer que sejam. Então veja, a Bíblia diz assim: vocês estão livres, mas vejam que vocês não deem ocasião à carne. Então, essa palavra dar ocasião é a palavra aforme, que significa lugar do qual um movimento ou ataque é feito. Ou seja, a partir da carne, sua ação é realizada. Veja bem, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com suas feridas, de acordo com suas raízes de amargura, não importa qual é a fonte, ela é carnal, ela vai desferir um golpe, ela vai desferir alguma coisa, seja ela contra uma pessoa que você ama, um inimigo seu, não importa. Ela vai exercer sua força. Ou seja, de uma forma metafórica, aquilo que gera um grande esforço e o motiva a ir adiante. Então, se teu motivo é ódio da pessoa, você vai até os extremos. O problema é: eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu estou debaixo da força do pecado, que exerceu seus desejos através dos meus membros? É uma pergunta. Então veja, a formé é aquilo que dá ocasião e gera as condições para o desenvolvimento de uma tarefa. Então, irmãos, quando a fonte é carnal, a divisão, a inveja, ao mal. Olha o que a palavra diz sobre o pecado. E é isso que nós temos que entender e temos que crer. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 diz: sabendo isto, saiba disto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja o que está escrito em Tito capítulo 3, versículo 3. Pois nós também outrora, veja, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quer dizer, isso não me fala de livre-arbítrio, me fala de uma condição de escravidão, onde estas coisas afloram através dos meus membros. Então veja, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19 diz, prometendo-lhes liberdade. Veja bem, pessoas que são escravas do pecado, prometem liberdade quando eles mesmos estão escravos da corrupção. Veja, se você pegar isto aqui e aplicar ao mundo de hoje, eles dizem assim, você é livre para escolher o sexo que você deseja. Porém, a Bíblia está dizendo que eles estão oferecendo essa liberdade quando eles mesmos estão escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então veja, se o inimigo venceu e nos convenceu, a partir daquilo nós apropriamos da sua corrupção e agora vamos tentar colocar isso para outras pessoas dizendo você é livre para escolher o que você deseja. No entanto, nós não sabemos que há uma força que escraviza estas mesmas pessoas que estão oferecendo liberdade. Eu concluo essa palavra de hoje dizendo o seguinte: mesmo que nós tenhamos obtido a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, e aqui nós fechamos esta revelação, mesmo que você tenha liberdade plena em Cristo Jesus, ainda estamos num corpo corruptível e expostos à corrupção, ou seja, a dar ocasião à carne. É isso que Paulo está explicando. É isto que a revelação bíblica diz. Então você tem uma escolha. Ou você vai se inclinar para o Espírito e do Espírito você recebe força para andar em retidão diante de Deus, para que você tenha a liberdade de fazer e exercer o que a palavra de Deus diz, ou você vai pender para a carne, dar ocasião à carne, ou seja, deixar que ela exerça seus poderes sobre sua vida, levando você para o domínio da morte. O mais importante nessa revelação é que lhes foi dado o Espírito Santo para que, através do poder dele, você não esteja mais sujeito às paixões corruptas que operam nos nossos corpos. Por isso, eu encerro dizendo, a única força que pode tirar o poder das nossas carnes, esse poder que nos escraviza e nos prende aos rudimentos deste mundo, chama-se Espírito Santo. Ou seja, se andamos no Espírito, não satisfaremos as concupiscências da carne. Logo, estamos em obediência ao nosso Pai e obediência à palavra. A palavra permanece em nós. Nós permanecemos na palavra. Podemos pedir o que quiser e o nosso Pai Celestial nos concederá. Que Deus abençoe e que Deus possa fazer com que esta verdade esteja em você nesta noite. Seja livre, porque Jesus Cristo já te deu essa liberdade. Amém.